Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, nós queremos continuar falando sobre o tema Passando Lutas mesmo obedecendo. Passando lutas mesmo quando a gente está obedecendo, não é? Para isso nós estamos usando aquele texto, né, quando Jesus andou sobre as águas. Falamos na primeira parte da mensagem, quando Jesus mandou que os discípulos pegassem o barco, fossem para o outro lado. Nós falamos sobre a importância de dar um jeito para se dedicar a Deus, né? Aí falamos basicamente sobre o tema obedecendo e vindo às tempestades, quando eles obedeceram e mudou o tempo lá no mar, e eles começaram a passar aquela tempestade. Falamos também que Jesus foi orar antes e depois começou a andar sobre as águas. Sobre orar antes, porque a gente não sabe a necessidade que vai ter amanhã. Mas Jesus foi orar e depois teve que andar sobre as águas, né? E falamos também que quando Jesus começou a andar sobre as águas, Pedro foi o único que queria andar sobre as águas, que não queria somente ser salvo no barco. Então, ele foi o único também que andou sobre as águas, né? E falamos também que quando Pedro começou a andar sobre as águas, ele teve medo de afundar. Ou seja, ele teve medo do milagre parar. De Deus começar a abençoar, ele começar a andar sobre as águas e parar de andar sobre as águas, né? O milagre não para. A promessa não acaba. Não tem prazo de validade aquilo que Deus te deu, né? Então nós vamos continuar. O texto é Mateus capítulo 14. Estamos lendo do versículo 22 até o versículo 35. Agora nós vamos continuar lendo. Nós vamos ler de novo o versículo 29 e o versículo 30, quando Pedro começa a andar sobre as águas, e olha o que acontece. Vamos ler. E ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha bem, a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas em um determinado momento, ele começou a sentir o vento forte. E aí ele teve medo e começou a ir para o fundo. Aí eu coloquei aqui, olha, a fé é independente dos sentimentos. Quando Jesus mandou Pedro descer do barco e começar a andar sobre as águas, já estava soprando o vento forte. Mas Pedro estava obedecendo ao Senhor, estava fixado tanto naquilo que Jesus mandou ele fazer, que ele não estava nem sentindo o vento forte. Mas depois de um tempo ele começou a sentir o vento forte. No início, Pedro estava na obediência. Estava sentindo somente a ordem do mestre. Estava ligado somente no que Jesus mandou. Mas agora Pedro começa a sentir o vento forte. E ele começa a afundar. O vento já estava forte, mas Pedro não estava ligando para isso. Mas agora ele começou a sentir o vento forte. Começou a ir para o fundo. Olha, o vento já estava soprando. O vento estava soprando, era normal. Mas Jesus queria que mesmo que o vento soprasse, e mesmo que Pedro sentisse o vento forte, mesmo assim Pedro continuasse a andar sobre as águas. Porque Jesus não quer que a gente seja guiado pelos sentimentos, mas que a gente seja guiado pela fé, mas que a gente seja guiado pela palavra dele, por aquilo que ele nos mandou fazer e não por aquilo que nós estamos sentindo. Meu irmão, isso é tremendo.
Quando Jesus te dá uma ordem, quando Jesus te manda fazer alguma coisa, ele sabe tudo que você pode sentir. Mas eu quero dizer para você que o sentimento, nós não temos que ser guiados por sentimentos. Eu posso sentir uma coisa, mas o certo ser fazer outra coisa. Eu sinto uma coisa, mas o certo é fazer outra coisa. Meu irmão, a fé não tem nada a ver com sentimento. Pedro sentiu o vento forte, mas era para Pedro ficar atento ao que Jesus mandou e não o que ele estava sentindo. Olha, tem muita gente que é guiado por sentimento. Ele faz só o que sente. É perigosíssimo, meu irmão. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Crente vive pela fé, meu irmão. Crente não vive pelo que ele sente. A gente mistura tudo, meu irmão. Não temos que viver por sentimento. O que nós sentimos não determina nada. A gente tem que ter muito cuidado. Até porque a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Ô, meu irmão, tem muita gente que diz assim, mas eu não estou sentindo. E ele vive. A base da vida dele é aquilo. É aquilo. É o sentimento. Deixa eu ver. Eu não estou sentindo. Ou então sobre outra coisa ele já diz, não, eu estou sentindo isso. Meu irmão, se Deus mandar você fazer alguma coisa, e se você, por um acaso, sentir que não deve fazer aquilo, coloca esse sentimento na lata do lixo, meu irmão. O que manda é o que Deus falou. Se a Bíblia fala uma coisa e você sente de fazer outra, joga esse sentimento no lixo. O que manda é a palavra. Se você prestar atenção, tem tanta coisa errada por aí, não é? Que as pessoas ficam com a emoção, com o que estão sentindo. Não é? Não, mas eu estou sentindo agora de fazer isso. Cuidado, meu irmão. Porque às vezes o que eu estou sentindo não tem respaldo bíblico. Em primeiro lugar, o que norteia a nossa vida é a palavra e não o sentimento. Muito cuidado com isso. Se você quiser ser um crente sadio na fé, tenha cuidado com isso, irmão. A gente não vive pelo que sente, a gente vive pela palavra. Então, olha, voltando ao texto aí. Pedro sentiu o vento forte, mas era para, mesmo sentindo o vento forte, ele crer que andaria sobre as águas mesmo ventando forte. Mesmo sentindo o vento, era para ele continuar andando sobre as águas. Ou seja, quando Deus te promete vitória, não quer dizer que ele prometeu vitória e que você não vai sentir medo. Entenda isso. Sentir medo não é a questão. Não acaba com a pessoa. A questão não é sentir o medo, é o que você vai fazer quando você sentir o medo. Entendeu? Eu senti medo. Prossegue, irmão, mesmo com medo. É assim mesmo. Continua caminhando mesmo com medo. Daqui a pouco o medo some. Aleluia. Daqui a pouco o medo não aguenta diante da palavra de Deus. O medo vai sumir, meu irmão. Prossegue mesmo com medo. Misericórdia, se eu estou com medo, tem alguma coisa errada. Não era para eu ter medo. Não, meu irmão. Os vencedores não são aqueles que nunca tiveram medo. São aqueles que venceram o medo. Passaram, atropelaram o medo. Então, não era questão... O problema não foi Pedro sentir medo. O problema foi Pedro ter afundado por causa do medo. Ele podia, mesmo sentindo medo, continuar caminhando sobre as águas e atravessar até o encontro de Jesus. Então, meu irmão, não vivemos por sentimento, vivemos pela fé. Né? Cuidado com o sentimento, meu irmão. Cuidado com o sentimento.
Se o que eu sinto, entenda isso, se o que eu sinto está de acordo com o que a Bíblia diz, maravilha, opa, casou o meu sentimento com a palavra, maravilha. Porém, se eu sinto alguma coisa, mas não é o que a Bíblia está falando, o que manda nessa hora é a palavra, é a Bíblia, irmão, e não o sentimento. Eu não posso, porque eu estou sentindo de fazer tudo que estou sentindo. Tudo que estou... Não, o importante é o que eu estou sentindo. Cuidado, irmão, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Tem que fazer tudo que estou sentindo. Eu tenho que fazer o que a Bíblia está falando. Porque uma hora eu posso sentir de fazer alguma coisa, mas examinando direitinho, não é o que a Bíblia diz. Então eu tenho que desprezar o meu sentimento e ficar com a palavra. E ficar com a palavra. Então vamos continuando aqui, ó. Pedro sentiu medo. Aí eu coloquei aqui, a fé é independente de sentimento. Tenho que crer. Eu estou com medo, mas eu creio. Eu vou. Estou com medo, mas eu creio. Aleluia. É. Eu vou marchando a si mesmo. E eu vou tendo vitória em nome de Jesus. Continuando aqui, olha. Outra lição que eu aprendo aqui, ó. Quando Pedro teve medo, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu coloquei aqui, quando começamos a olhar para outras coisas e tiramos os olhos de Jesus, começamos a afundar. O que sugere nesse texto é que quando Pedro desceu do barco, ele começou a olhar para Jesus e caminhar sobre as águas, olhando para o mestre e caminhando. Aí o que sugere o texto é que ele, nesse medo que ele sentiu, ele tirou os olhos do mestre e então ele começa a afundar. Então eu coloquei, quando nós começamos a olhar para outras coisas, a gente afunda. Se tiramos os olhos de Jesus, afundamos. Quando a gente começa a olhar para as pessoas, irmão, quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, para as coisas que estão à nossa volta, a gente começa a afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Quando tiramos os olhos do mestre, então o resultado é o fundo, irmão. É a pessoa afundar quando ela tira os olhos de Jesus. Quantas pessoas já afundaram por causa disso? Estavam firmes enquanto estavam olhando para Jesus. Tiraram os olhos do Senhor, começaram a olhar para outras coisas. E então começaram a afundar. Certamente isso acontece. Não tire os olhos do Mestre. Olhe para Jesus. Meu irmão, nessa vida cristã, se a gente não olhar para Jesus, a gente afunda. Às vezes a gente sai da igreja, né? Se aborrece com uma coisa, se aborrece com alguma pessoa, se aborrece com alguém, sai da igreja. Né? Mas a nossa salvação não depende de ninguém, a nossa salvação depende de Jesus. Às vezes a gente se aborrece e deixa Jesus, mas não foi Jesus que aborreceu a gente. Mas a gente coloca a culpa em Jesus, né? Acontece alguma coisa na igreja, se aborrece, aí sai da igreja. O que é que Jesus tem a ver com isso, irmão? O que é que Jesus tem a ver com isso? Por que você saiu da igreja? Jesus não fez nada com você. Por que você deixou de cooperar, irmão? O que é que Jesus fez? Você não está cooperando, você não está servindo ao Senhor. O que é que Jesus fez para você deixar de cooperar? Jesus mesmo, eu tenho certeza que ele não fez nada. Então, se você está na igreja olhando para Jesus, nada também vai te fazer parar. Né? Jesus não está fazendo nada para você parar. Então, continua olhando para Jesus. Porque senão você afunda, irmão. Se a gente começar a olhar para as pessoas, se a gente começar a olhar para as outras coisas, irmão, a gente afunda. E o pior é que a gente afunda, e não adianta afundar e colocar a culpa nas pessoas. Estou na igreja hoje, né? Aconteceu isso, deixei de fazer isso também, né? Fulano foi falar isso, eu não estou na igreja hoje, ou então não estou cooperando mais, porque Deus sabe, né? O que acontece e tal. Irmão, coisas que as pessoas deixam de fazer para Deus e tentam explicar
que não estão fazendo aquilo por causa de pessoas, por causa de algumas coisas. Irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não mandou você parar. Deus não está dando razão porque você está parado, não, meu irmão. Não pense, não se engane. Deus não tá concordando, não. Porque Deus quer que você continue olhando para Ele, marchando. Continue olhando para Ele, continue servindo a Ele. Mesmo com tudo acontecendo à sua volta, mantenha os olhos no Mestre e anda sobre as águas. Você precisa continuar no milagre que você começou. Começou a andar sobre as águas. Para você continuar, precisa continuar olhando para Jesus. E uma outra coisa, no começo não foi tão bom? Por que no começo você não afundava? Por que no começo você não desistia por nada? Sabe por quê? Porque você estava olhando para Jesus. Porque você estava preocupado em agradar a Deus. Mas o tempo foi passando e você começou a se envolver com tanta coisa, né? Aí você tirou os olhos de Jesus. Lembra do primeiro amor, meu irmão? Lembra do começo, quando você era fogo puro, quando você não media esforços para servir a Deus? Lembra do primeiro amor? Aleluia! Volta ao primeiro amor, meu irmão. Continua olhando para o Mestre. E você não vai afundar. Continua olhando para Jesus, continua passando por cima das águas. No começo já tinha tempestade. No começo o mar já estava furioso. É que você não estava ligando, porque você estava olhando para Jesus. Mas agora deixou de olhar para Jesus, aí começou a sentir que a tempestade, o vento, mas já estava soprando antes. Mas antes você estava ligado mais com o Mestre. Então volta aos pés do Senhor, volta a estar apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela obra de Deus, meu irmão. Então você não vai nem ligar para a tempestade. Então você vai andar sobre as águas, você vai viver em milagre, né? Porque você está olhando para o Senhor. Aleluia. Continuando aqui, olha. Vamos lá para o versículo 31. Estamos lendo no capítulo 14 do livro de Mateus, né? Vamos para o versículo 31. Ó. E logo Jesus estendendo a mão, isso quando Pedro afundou, né? Logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem uma coisa linda que eu acho aqui. Eu coloquei aqui. Ó. Jesus criticou a falta de fé de Pedro, mas não deixou ele morrer. Aleluia. Tremendo, irmão. Oh, aleluia. Que bom que o meu Jesus não é igual às pessoas. Que bom que Deus não é igual às pessoas. Que bom. Jesus queria que Pedro continuasse crendo. Jesus queria que Pedro continuasse andando em vitória, andando sobre o mar. Que coisa tremenda, Pedro começou a andar sobre as águas. Jesus queria que ele continuasse. Mas ele mudou o olhar dele, teve medo e começou a afundar. Mas quando ele começa a afundar, Jesus pega na mão dele, levanta ele, critica a falta de fé dele, mas não deixa ele morrer, não deixa ele perecer. Aleluia. Às vezes, né? Tem pessoas que dizem sobre a fraqueza de alguém, né? Você já ouviu certamente expressões como essa? Alguém dizendo assim: tá vendo agora? Eu não quero nem mais saber. Eu já aconselhei, eu já falei, agora quiser morrer, que morra. Eu não fazer mais nada. Como que a paciência das pessoas é limitada? Tem pessoas que medem, né? Contam até quantas vezes já tentou ajudar alguém. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Aí tem uma hora que ele cansa, aí para. Que bom que o meu Deus não cansa.
Você já pensou Deus perder a paciência com você? Você já pensou se Deus fosse igual às pessoas e contasse, né, quantas vezes nos ajudou, né, e dissesse assim, eu não vou fazer mais é nada. Mas Deus não é assim, meu irmão. As misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia. As misericórdias do Senhor não acabam. Aleluia. Como o Pai se compadece do Filho, assim o Senhor se compadece de nós. Como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós os nossos pecados. Como Deus é diferente, irmão. Graças ao Senhor. Aleluia. Jesus criticou a falta de fé de Pedro. Você tinha que continuar crendo. Mas Jesus salvou ele, não deixou ele perecer. Jesus quer que a gente creia. Ele quer que a gente marche. Mas ele não vai abandonar, ele não vai deixar a gente morrer. Ele não vai abandonar a gente. Às vezes tem gente que estava marchando, mas parou. Mas Jesus não abandonou você. Até porque, meu irmão, Jesus não espera de nós. Ele espera que a gente faça o máximo, lógico. Mas tipo assim, Jesus não espera que a gente nunca erre. Ele sabe quem ele chamou. Veja bem, mesmo com todos os meus defeitos, Jesus me escolheu. Irmão, eu caí, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Meu irmão, o seu pecado não assusta a Deus. A tua fraqueza não decepciona a Deus. Ele não quer que você continue no chão. Ele quer que você levante e tente de novo. Mas ele não está escandalizado com você porque você fez isso. Não, meu irmão. Ele não queria que você errasse. Ele não queria que você caísse. Ele não queria que você enfraquecesse. Mas ele sabe quem ele chamou. Ele conta com a gente, irmão. Aleluia. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por que Deus conta com a gente? Por que Deus escolheu a gente mesmo sabendo que a gente pode falhar? Deus escolheu a gente, irmão, para que a glória seja dele. Deus escolheu pessoas fracas, limitadas como ser humano, para que a glória seja de Deus. Aleluia. Aleluia. Para que qualquer coisa que a gente faça, a gente saiba e todo mundo saiba que só foi feito porque Deus colocou a mão. Nós mesmos não conseguimos nada, irmãos. Então, Deus, ele nos socorre, nos dá uma nova oportunidade. Aleluia. Nos dá uma nova chance. Deus não abandona a gente quando a gente erra. Deus não joga fora. Nós não somos como corpos descartáveis. Toma água, joga fora. Não, meu irmão. Aleluia, aleluia. Ele limpa. Ele lava. Aleluia. Ele nos usa. Ele nos conserva em sua mão. Aleluia. Vamos continuar aqui. Ele levantou Pedro. Não deixou Pedro morrer. Vamos ler agora do versículo 32 em diante. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Coloquei aqui para a gente terminar. Quando Jesus acalmou a tempestade, todos subiram no barco e atravessaram para o outro lado, chegaram num lugar chamado Genezaré. Lá, nesse lugar, conheceram quando Jesus chegou lá, olha, Jesus é o mestre. Aí mandaram chamar todo mundo que estava sofrendo, que estava enfermo, e Jesus curou todo mundo. Aquele povo de Genezaré precisava do Senhor. E Jesus tinha que atravessar para o outro lado.
Mas aquela tempestade poderia acabar com todo mundo ali e aquele povo de Genezaré não seria socorrido, não teria a presença do mestre. Então eu coloquei aqui, olha, o inimigo quer acabar com você hoje porque ele sabe que você é uma ameaça para ele amanhã. Se aquela tempestade tivesse matado todo mundo, como se fosse possível, né, matar o mestre, se aquela tempestade tivesse acabado com todo mundo, o povo de Genezaré não seria salvo. Então, meu irmão, o que eu vejo nisso aí? Quando vem tempestades sobre a nossa vida, para nos parar, o diabo quer parar você hoje, porque ele sabe, talvez você não tenha nem noção, mas o diabo sabe o que você pode fazer contra ele amanhã. Então ele quer parar você hoje. O inimigo quer parar você hoje, porque você vai ser uma bênção lá na frente, meu irmão. Meu irmão. Você nem sabe o quanto Deus vai te usar lá na frente. Então o diabo está tentando parar você hoje. Ele quer parar você hoje. Porque ele sabe que na frente você vai pisar na cabeça dele. Ele sabe que lá na frente você vai ganhar muita alma. Então ele quer parar você hoje. Entenda isso. Tudo que acontece em sua volta é porque o diabo quer parar você hoje. Porque amanhã, meu irmão, tem alma salva te esperando, tem pecador te esperando para ser salvo, não é? Tem pessoas precisando de você, meu irmão, lá na frente. Então o inimigo quer acabar com você hoje, porque ele sabe o que você representa. Aonde você pode chegar, o quanto você pode ser usado por Deus. Mas Deus vai dar vitória para você sobre essa tempestade. Tem gente te esperando do outro lado, meu irmão. Aleluia. Olha, tem gente esperando você depois dessa luta que você está passando. Você tem que vencer, meu irmão. Porque tem gente te esperando. Tem pecador te esperando. Quantas pessoas você vai ajudar com a tua experiência? Depois dessa tempestade, quantas pessoas vão aparecer para você ajudar? Aleluia. Quantas almas você vai ganhar? Quantas pessoas vão ser ajudadas pelos teus conselhos? Então você precisa passar. Você precisa passar por essas experiências e vencer, né? Porque muita gente vai ser alcançada através da tua palavra depois quando Deus começar a te usar, né? Depois dessa tempestade, meu irmão. Para terminar aqui, olha. Isso que você está passando não é para acabar com você. Porque o Senhor já tem planos para você amanhã. Existem pessoas que vão precisar de você amanhã. Nós vamos orar, mas eu quero terminar com isso, né? Interessante, né? Por que veio aquela tempestade? Porque tinha um povo lá em Genezaré que precisavam muito dos discípulos e do mestre. Então aquela tempestade podia parar aquela ajuda. Mas aquela tempestade foi vencida. Aleluia. Então, meu irmão, você não sabe por que essa luta hoje, né? Você não sabe por que tanta coisa acontece na tua vida hoje, né? É porque você vai ser uma bênção, irmão. Oh, aleluia. O quanto Deus vai te usar, meu irmão. O diabo sabe. Né? Às vezes você não sabe. Às vezes você nem sabe o quão longe Deus vai te levar. Mas o diabo já está com medo. O diabo já está com medo. Já sabe a ameaça que você representa. Então, usa tempestades diversas para parar você. Mas não vai parar. O Deus que lá no começo, quando Jesus falou para os discípulos, ó, versículo 22, no começo, ó, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. O Deus que te chamou mandou você entrar no barco e passar para outra banda. Então, meu irmão, o compromisso de Deus com você é você passar para outra banda. Não tem tempestade que vai matar você. Não tem nada que vai parar você. Deus manda você entrar no barco, então ele garante a viagem. Ele não promete viagem fácil,
mas promete chegada certa. Aleluia. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em seu favor? Se você puder, fechar os seus olhos onde você está, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa história nós vemos que quando o Senhor tem um plano na nossa vida, o inimigo tenta de tudo para nos parar. Mas o Senhor nos manda não apenas entrar no barco, mas passar para o outro lado. O Senhor não garante para nós uma viagem fácil, mas garante para nós uma chegada certa. Ah, Senhor, seja assim na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Em nome do Senhor Jesus.